Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. No vídeo de hoje nós vamos fazer um avental masculino. Eu já fiz um avental feminino, bem feminino mesmo, com preguinhas aqui no canal. Vou deixar o card pra vocês, aqui pra quem tiver interesse. E eu vou usar o mesmo molde que eu usei pra fazer aquele avental feminino pra desenhar. Eu já até desenhei aqui o meu avental masculino. Eu vou passar as medidas pra vocês e depois cortar e fazer esse avental, tá? Espero que eu ajude vocês. Se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal para assistir outros vídeos de costura, artesanato, dicas de costuras aí na descrição. Dá uma lida aí, uma olhada. Olha só, eu peguei aqui o meu, a parte da saia do avental, né? Que eu ensino lá naquele outro vídeo como é que eu fiz. Eu recortei tudo passo a passo bem bonitinho, para quem tiver interesse, dá uma olhada lá. E eu coloquei ele aqui com o tecido dobrado, eu dobrei o tecido aqui, ó, duas vezes. E então, eu encostei aqui na dobra do tecido, a dobra do meu molde, né? O molde também tá dobrado, ó. E então, acertei aqui bem retinho também com a parte de baixo do tecido. Aqui tá a minha auréola. E eu medi aqui na parte de baixo 46 centímetros. Mais ou menos, ó. Deu 46 centímetros e eu risquei ali em cima no fim do meu tecido. Depois eu vim aqui na cintura. E aí eu marquei 45 centímetros. 1 centímetro a menos aqui. Tá? Risquei aqui também. Depois eu liguei esses dois pontos. Eu liguei a mão mesmo, mas se você preferir, pode colocar uma régua aqui, né? E traçar a linha. Depois, eu fiz o quê? Eu peguei aqui o peito do meu avental, que seria essa parte quadrada, também tá dobrado, e encostei aqui na parte dobrada do tecido. Por que que eu coloquei aqui em cima? Porque eu medi 36 centímetros, lá do início do meu peito até aqui no começo da saia, certo? Então, desse ponto do fim da saia até aqui no início do peito do avental, deu 36 centímetros. Então, eu encostei aqui em cima, porque é o fim do meu avental. Aí, em seguida, eu tracei aqui a linha, só que eu prolonguei essa linha para 15 centímetros. Ó, quer ver? 15 centímetros. E depois eu acrescentei mais 1 centímetro de costura, então ficou com 16, certo? Então, eu tracei uma linha aqui de 16, marquei aqui, ó. E aí, eu liguei esse ponto. Vou até medir pra vocês aqui também, que eu fiz à mão. Mas vocês podem fazer aí mais ou menos, ó, quer ver? Ó, 14 centímetros. Até os 14 centímetros, eu segui em linha reta. Então, o meu desenho aqui, até os 14 centímetros, eu segui mais ou menos em linha reta. E depois daqui até lá na ponta da saia do avental, eu fiz uma curva. Então, eu vim fazendo uma curva, você pode usar uma régua curva, né? Ou fazer a mão livre. E aqui ficou o desenho do meu avental. Tá? Depois, eu peguei essa parte aqui que é da alça, né? Do pescoço. Encaixei aqui na parte dobrada do tecido. E risquei uma vez, coloquei de novo do lado, risquei pela segunda vez. Essa parte do meu tecido, ela tá dobrada, então, eu tenho duas partes aqui da minha alça do pescoço, certo? Essa parte do meu tecido aqui, ó, ele tá recortado. Ó, aqui tem dois, mas essa parte aqui, ó, só tem uma parte do tecido, tá? Então, na hora que eu recortar, eu não vou recortar em cima e embaixo, só um tecido só, tá vendo? Então, eu encaixei aqui e fiz a mesma coisa. Duas vezes e mais duas vezes. Porque essas aqui vão ser as alças da saia, no caso, que vão encaixar aqui, ó, na saia do meu avental. Então, essa aqui, ela tá dobrada e ela fica comprida. Deixa eu medir aqui quanto tem
essa minha alça do pescoço. Ó, a minha alça do pescoço, ela tem 28 centímetros, só porque ela é prolongada, né? Ela é dupla, como se ela tivesse emendada. Então, na verdade, ela tem 57 centímetros, porque ela vai ficar assim, ó. Quando eu recortar, ela vai ficar inteira, então ela vai ter 57 centímetros. Já essa aqui, não. Quando eu recortar, ela não vai ter emenda. Então, ela vai ficar com 28 centímetros, certo? Que é a que a gente vai encaixar aqui no final do avental, da saia do avental, só 28 centímetros. E no pescoço, 57, certo? Então, agora eu só vou recortar tudo e vou lá pra máquina fazer. Agora eu já recortei, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, aqui ficou o meu avental. Como ele era dobrado aqui, né? Eu abrindo assim, ó, ele vai ficar inteiro, tá? Ó. Então, aqui é a parte do corpo do avental. E aqui ficam as alças, ó. Eu não recortei no meio, eu recortei na segunda, no segundo risco que eu fiz, certo? Como eu falei aqui, ele ficou inteiro, ó. Assim, aberto, né? Ele fica inteiro. E duplo, eu não recortei, tá? Então, aqui ficou a alça do pescoço. E aqui seria a alça da lateral, né? Ó, eu também não recortei no meio, eu recortei na minha segunda risca. E aqui a mesma coisa. Como aqui era um resto do meu tecido do outro avental, né? Essa parte ela tava recortada, então eu só tinha um tecido, por isso que eu cortei 2 vezes. Mas se você tiver um tecido novo, né, que vai estar duplo, você pode recortar apenas uma vez dessa. Ou seja, você vai recortar 2 vezes desse, ó. Assim, inteiro, só porque uma delas você deixa inteiro, né? Uma delas você deixa assim inteiro. E a outra você recorta na metade. Ó, tá vendo que é o mesmo tamanho? Só porque é recortado. Então, um é inteiro, o outro é recortado, certo? E é isso, esse aqui a gente descarta e vamos lá na máquina fazer. As alças, eu vou fazer um pouco diferente daquele outro avental que eu fiz. Aquele eu passei as pontas, né? E depois eu fechei. Aqui não, eu vou fechar no overlock aqui, ó, tá vendo que tá aberto? Vou fechar aqui direito com direito. E vou passar uma costura aqui no chuleio e depois a gente vai virar essa alça. Ou poderia passar na reta também, né? Passa uma costura reta, depois vira. Mas aqui o chuleio já deixa um acabamento sem desmanchar o tecido, né? Então, vou fazer aqui. A alça do pescoço, a mesma coisa. Dobra aqui as duas pontas. O corpo do avental, eu vou passar um chuleio por toda a extensão dele. Que eu vou só fazer bainha em tudo. Bem simples. Então, vou passar um chuleio pra dar um acabamento. Então, aqui, ó, passei o chuleio em toda a extensão, por todas os cortes, né, do desenho aqui do avental. Aqui na bainha. E aqui ficou minhas alças, também passado o chuleio. Agora, eu vou virar essa alça. Vou pegar aqui, ó, o meu dedo e passar ele por dentro e vir puxando.
Passei a bainha em toda a lateral. Fiz o acabamento aqui com a alça. Aqui também eu fiz um acabamento, ó. Eu puxei as duas pontinhas pro meio e passei uma costura reta aqui, ó, nesse sentido. Ó, tá vendo? Só pra prender os cantinhos. E aí ficou um biquinho. Aqui eu também passei a mesma bainha. Lá em cima o mesmo acabamento pra alça. Tá? E agora eu tava olhando aqui ele inteiro. E eu vou colocar um bolso agora, aqui depois de pronto, bem no centro. E mais ou menos aqui, ó, na distância da minha alça, daqui pra baixo, no caso. Eu peguei um retalho aqui que sobrou, que ficou de 34,5 por 32, tá? E eu vou pegar e vou marcar aqui que eu vou fazer uma bainha bem larga, de 3 centímetros. Então, eu vou virar 2 vezes de 3 centímetros. A minha bainha fica aqui no 6, ó. Então, eu vou marcar 6 centímetros aqui, pra mim saber onde que eu tenho que virar. E do outro lado também. No meu retalho. Aqui. Aí lá na máquina, eu sei onde que eu tenho que passar a minha bainha. E também vou marcar aqui no meu avental onde que eu vou posicionar o bolso depois. Vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu já fiz a minha bainha, eu virei 2 vezes. Aqui na minha marcação. Fiz uma bainha bem larga e fiz um chuleio aqui ao redor de todo o bolso. Pra fazer a marcação, eu dobrei meu avental no meio, exatamente no meio. E eu vou fazer a mesma coisa com o bolso, eu vou dobrar ele no meio. E vou posicionar aqui onde eu quero colocar ele. Que é aqui bem... mais ou menos no rumo da minha alça, um pouco pra baixo. Então, eu ajusto aqui bem no meio. E aí, eu venho com um giz e marco aqui, mais ou menos, aonde eu quero pregar. Marco os cantinhos, né? Mas, principalmente aqui, ó, 2 pontos na parte de cima. Pra mim saber onde que eu vou alinhar esse bolso. E no final aqui também. Depois de marcado, a gente pode fazer uma medição aqui. Ó, ficou a 16 centímetros. E aqui de baixo, 36. 16 por 36. Agora eu consigo marcar do outro lado do mesmo jeito. Então, aqui do outro lado, primeiro eu marquei a parte aqui 36. Aí eu vim e marquei 16 aqui. Aí ficou um pouco mais pra baixo, né? Eu vim e conferi de novo aqui e marquei 36. Daí fiz esse cantinho. Ó, eu fiz a fixação do bolso aqui sem passar as bordinhas, mas o ideal, se você quiser um acabamento bem perfeito, o ideal é passar. E outra coisa, eu fiz um reforcinho aqui, ó, na lateral, porque como é um avental, vai ser colocado coisa aqui dentro desse bolso, é possível que ele fique desmanchando. Então, esse reforcinho aqui é bem legal, que dá uma reforçada pro bolso não ficar desmanchando logo logo. Então, tá aí o resultado, um avental bem simples de ser feito, né?
todo na bainha e enxuleio. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal para assistir outros vídeos de costura, de artesanato. E até o próximo!